Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos falar sobre A Redoma de Vidro, esse livro aqui publicado pela Sylvia Plath em 1963, uma das leituras que eu estava mais ansiosa para fazer nesse ano, principalmente se você vê os últimos vídeos publicados ou os vídeos que eu faço aqui sobre os próximos livros que eu quero ler. Esse livro aqui estava aparecendo aí em vários deles e peguei essa semana na verdade. Comecei a folhear despretensiosamente para entender como que era. Quando eu vi, tinha terminado o livro, né? Mas, apesar dessa fluidez da leitura e a rapidez com que eu consegui passar por ele, já adianto que não é um livro que funcionou muito para mim, mas a gente já fala sobre isso. Acho que é importante a gente trazer alguns contextos aqui, um pouco breve, né, sobre a vida da Sylvia Plath. Sylvia Plath, ela tem uma história muito parecida com a nossa personagem aqui desse livro, a Esther Greenwood. Aqui a gente entende então que é um romance, né, quase que autobiográfico, com algumas alterações. E o que a gente vê de relação, né, entre essas duas histórias? A Sylvia Plath também passou por um estágio, né, em uma revista voltada para o público feminino. Tanto ela quanto a Esther passaram por isso. Elas vão então estagiar em uma revista, vão se mudar para Nova York e é também um momento onde elas serão impactadas pela depressão. Apesar de aqui no livro não falar especificamente, né, o termo depressão, a gente consegue perceber sim esse tipo de desenvolvimento da doença na personagem aqui e consequentemente na Sylvia Plath, que é o que a gente encontra em vários resumos sobre a vida dela, sobre as biografias. Enfim, tem um outro aspecto aqui que ambas foram hospitalizadas por conta do seu adoecimento mental e a Sylvia Plath tem um aspecto aí um pouco diferente que é interessante a gente trazer, que ela foi casada, né, com um poeta. Eles tiveram 1 ou 2 filhos, se eu não me engano. Ele acabou, né, em determinado momento da relação deles, traindo ela com uma pessoa que alugou a casa deles durante um tempo e ela veio a se separar. Ela escreveu vários diários, né, e tem uma mega polêmica que quando ela faleceu, né, ela acabou dando fim à própria vida. Quando isso acontece, todos os direitos das obras dela vão para o seu esposo da época, que eles não estavam separados no papel, era só uma separação de corpos. E o que acontece é que ele acaba, né, divulgando muito as obras dela, pensando no retorno financeiro que isso teria, mas que quando eles vão publicar então os diários dela, que são os diários que nós temos acesso hoje, parte dele foi queimado, principalmente as partes que falam dos últimos dias, né, antes dela dar fim à própria vida, e dá a entender, né, do porquê que esse homem gostaria de ocultar, né, essa informação se não fosse algo relacionado a ele, né? Então dá a entender isso. A gente não tem então esses registros de partes dessa trajetória dela, principalmente nos seus últimos dias. E imagino eu, né, o que deveria ter nesse conteúdo, mas ela acabou então escrevendo esse livro que tem muito um cunho autobiográfico. Tendo em vista isso, eu acabei contando já uma parte da história para vocês. Aqui nós vamos ter a Esther Greenwood, como eu comentei, ela vai estagiar então nessa universidade. Um ponto que eu acho que é legal a gente ter aqui como plano de fundo é que ela foi a melhor aluna na escola, a melhor aluna na faculdade. Tinha algumas matérias que ela nem precisava fazer prova, porque ela sempre tirava 10, então ela só participava das aulas. E tudo indica que a Sylvia Plath, ela tinha ali um QI bem alto. Então tem alguns lugares na internet que a gente fala que ela chegou a ter um QI de 160. Se essa informação é correta ou não saberemos dizer. Mas o que isso acarreta, né? Uma pessoa com QI dessa proporção, ela entra em algo que a gente chama de um indivíduo superdotado, que vai ter sim o seu desenvolvimento psíquico um pouco mais aflorado, que tem ali, né, um maior entendimento, realmente uma maior inteligência, mas tem também uma vulnerabilidade e às vezes uma dificuldade interpessoal atrelado a isso. Então, quando a gente pesquisa sobre pessoas superdotadas, a gente vê um aspecto de inconformidade com o mundo, uma inconformidade com a sua vida propriamente dita, uma vontade de gerar grandes mudanças, de estar realmente insatisfeito e questionar como as coisas acontecem, e tem também uma solidão muito grande porque a sua forma de ver o mundo é muito particular. E quando você vai olhar outras pessoas, as pessoas não compartilham daquela mesma visão, não tem o mesmo repertório que você em algumas vezes.
Então, isso tem um isolamento muito grande, né, dentro das pessoas que estão nesse rol aí de superdotadas. E é também um aspecto comorbitante, né, da superdotação, quadros de ansiedade e de depressão. O que eu quero dizer com isso, né? Que se a Sylvia Plath realmente tinha esse caráter, né, de superdotação, ela colocou isso também aqui na nossa personagem, o que faz com que logo de partida a gente já tenha realmente uma personagem e uma autora que tem uma maior sensibilidade para o mundo externo e, por conseguinte, tem também uma maior vulnerabilidade para um adoecimento mental, o que faz sentido esse aspecto da depressão. E é bem isso que vai acontecer aqui. Uma das coisas que a gente percebe da nossa protagonista, da Esther, é que ela sabe que ela tem aquilo que todas as pessoas gostariam de ter, que é um emprego chique, num lugar renomado, tem acesso a tudo, vai naquelas festas super badaladas, entra em restaurantes extremamente chiques, mas que ela sente que está faltando algo dentro dela, que aquilo não tem propósito, que aquilo não tem um sentido em si. E aqui a gente começa a perceber então que esse início de reflexão, de um descolamento dessa realidade que ela está vivenciando aqui, é já a porta de entrada para um pensamento um pouco mais de depressão, tá? Então esse sentimento de que eu não faço parte disso, esse lugar não é para mim, isso aqui não diz respeito a mim, eu não mereço estar aqui. Entra também o aspecto, né, de uma sabotagem dela, né, consigo mesma. Então, assim, a gente vai entender, então, esse desenvolvimento dela nesse sentido. Me deu uma sensação aqui no começo desse livro, de uma vibe um pouco Gossip Girl. Então, a gente sabe, né, todo aquele universo do Gossip Girl, aquelas mulheres, aquelas meninas que tinham acesso a tudo, tinham dinheiro, tinham uma fama, tinham status, mas a gente vê também uma melancolia e uma tristeza por conta disso, né, bem significativa. Então já desmistifica um pouco aquela visão de que as pessoas que têm tudo, elas devem ser felizes, por mais que grande parte da nossa sociedade carrega essa crença. Mas não é o que acontece aqui com a Esther. Uma das coisas que eu acho legal a gente pensar aqui é que ela tem um comportamento de risco, tá? Então você vê que ela se coloca em situações que ela está vulnerável, com homens, com as amigas dela, situações onde que homens podem fazer mal à sua própria integridade física, ou situações de risco, como ficar na beira de um prédio, né, no seu terraço ali. Então coisas como essa, que são comportamentos de risco, ela se expõe a isso. Tem um outro comportamento aqui que a gente pode perceber também, que é a compulsão alimentar. Tem uma situação de um almoço que ela vai com todas as outras meninas que estão fazendo estágio com ela, que ela começa a comer de tudo que tem na frente dela, e ela fala aqui no livro, né, que na hora que ela percebeu que ninguém ia comer a comida que estava ali, que ela não ia ficar sem, ela desacelerou o ritmo. Então isso é um comportamento compulsivo, e quando a gente fala de adoecimento mental, comportamento compulsivo, ele tem muito o objetivo de cumprir uma lacuna de um afeto, né, de tentar compensar algo, e também ser uma fonte de dopamina muito imediata, né? Então, quando eu como, eu me sinto bem, então eu vou comer de forma desregulada, porque isso vai fazer com que eu me sinta um pouco melhor, que vai preencher esse vazio interno que eu estou sentindo. Tem uma outra parte aqui, um pouco mais pra frente do livro, que a gente vai ver também que ela tem um comportamento de automutilação. E quando a gente pensa também nesse comportamento, né, qual que é a raiz dele, né? Uma dor que vai suplantar a outra. Então eu vou causar uma dor que eu tenho controle nela, então ela é auto-infligida, mas isso vai fazer com que eu sinta uma dor maior, mas que eu tenho controle, ao invés dessa dor que pode ser um pouco menor, mas que eu não tenho controle. Então é uma forma da pessoa ter ali as rédeas da sua própria vida. Então esses mecanismos aqui eu achei bem interessante. A gente começa a perceber também que ela começa a ter uns choros desproporcionais em momentos que são inoportunos. Ela se coloca em situações de risco, como sabendo que ela está praticando um esporte ali, sabendo que ela vai quebrar a perna, ela faz isso com ela mesma. E a gente nota então que esse é um comportamento, na verdade, anterior ao seu estágio na revista. Então ela já vem trazendo esse desconforto, essa insatisfação com a sua própria vida desde antes, até que chega um momento aqui no capítulo 10, é um capítulo bem angustiante para mim, foi bem difícil de ler, porque ela tá pensando nas inúmeras formas que ela tem para colocar fim à própria vida. Ela larga o estágio dela, ela volta para casa da mãe dela,
E ali ela tá tentando entender, né, o que pode acontecer nessa vida dela, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer. Ela começa a pensar, se eu for para a Europa fazer um estágio, se eu me mudar para outro estado, e a gente vê que todos os pensamentos são extremamente arborizados, então um vai se conectando com o outro que não levam a lugar nenhum. E ela fica naquela angústia recorrente porque ela não tem uma resposta do que vai suplantar a sua dor, até que no capítulo 11 ela vai para um psiquiatra, esse psiquiatra que trata ela muito mal. Isso mostra também que como é possível encontrar profissionais que são ruins em suas áreas. Ela é submetida ali a um tratamento totalmente invasivo que deixa ela se sentindo muito mal. Ela acaba tendo então uma benfeitora que vai interná-la numa clínica psiquiátrica, e ela é internada e a gente vai acompanhar o tratamento dela. E aqui eu acho que a minha maior crítica do que não funcionou para mim este livro, tá? A gente percebe então que ela vai sendo submetida a um tratamento, a outro tratamento, mudam ela de ala nesse hospital, então uma que tem um pouco mais de controle, outra que tem menos, de acordo com a melhoria ou com a piora do seu estado clínico. Mas eu não senti que durante toda essa parte do livro a gente acompanha as mudanças mentais que acontecem dentro dela e que vão fomentando daí a justificativa que a gente tem aqui no livro de uma melhora ou piora. Então, se ela tem uma melhora, a gente não sabe qual que é o insight, qual que é a mudança interna que está acontecendo nela, a gente só tem o médico falando que ela está melhorando. Mas a gente não tem acesso ao que de fato está melhorando dentro dela, ou o que fez ela mudar. Ou até mesmo quais são os traumas, quais são os gatilhos que deixaram ela nessa situação que ela se encontra hoje. Dá muito a entender, assim, de forma muito longínqua, que tem um processo de luto pelo falecimento do pai dela, de quando ela era mais nova, né? Que ela não vivenciou e que isso foi se acumulando. E dá a entender também que a relação dela com a mãe não é de todo boa. Então, mas não é abordado esse aspecto nas sessões dela, isso não é conversado. Ela tem uma amiga que vai morar ali também, né, que ela é internada e mora perto dela, mora no quarto do lado. E a gente também não tem acesso ao que movimenta essas personagens, então assim, a gente acompanha até um certo adoecimento dela, que não é tão repentino, não é tão abrupto, quando a gente vê, tem algumas coisas acontecendo, muito sutil, que se você não pega também, você passa batido. Mas sim, a gente chega no capítulo 11. O capítulo 11 para mim é pior, o 10 é muito angustiante, mas o capítulo 11, acho que toda pessoa que já passou por um processo de adoecimento, de depressão, vai se identificar, porque é ela falando com o psiquiatra, na verdade ela esperando o psiquiatra, e ela fala que tá há 3 semanas com a mesma roupa, que ela não toma banho, que ela não escova o dente, que ela não vê por que tomar banho, sendo que ela não tá fazendo nada, ela não tá se sujando, ou trocar de roupa, já que ela vai ter que trocar de roupa e depois colocar a mesma roupa que ela tava antes. Então, é o fundo do poço dela, esse capítulo 11, mas a gente não vê, então, da mesma forma com que a gente tem nesse momento específico o raciocínio dela, do porquê que ela não escova o dente, do porquê que ela não toma banho, do porquê que ela não troca de roupa, a gente não tem esse raciocínio na melhora do quadro clínico dela. Então as coisas vão acontecendo, tá? Tem aqui um personagem, tem um relacionamento que ela tem aqui que eu acho interessante comentar, que é com um rapaz, que ela não tem interesse nele, especificamente, ela tem interesse de estar com alguém, e ele é o cara que vai assumir essa posição na vida dela, mas pra mim não fica claro que ela tem um sentimento em relação a ele. Mas a gente percebe, daí tem aqui um grande entreveiro entre eles, porque ela imaginou que ele fosse virgem. Quando ela descobre que ele não é virgem, mas que ela se sente ultrajada. Ela sente que ele estava traindo ela durante todo esse tempo, que ele mentiu pra ela, mesmo que isso não fosse expressamente dito. Então a gente tem uma distorção da realidade aqui. Tem um outro momento também que a chefe dela na revista, ela começa um capítulo assim, ela me falou as piores coisas. Aí você entra no capítulo do que essa chefe falou pra ela, não teve nada de ruim. Então a gente tem uma visão distorcida da realidade com um aspecto muito negativo, o que faz com que ela tenha uma dificuldade até de estabelecer relações, dela ser transparente nessas relações, porque ela não fala em nenhum momento desses descontentamentos que ela carrega consigo,
e a gente percebe então como que isso vai sendo carregado mais pra frente. Eu acho que o único momento que a gente vê ali uma mudança de chave, ela falando que ela precisava encerrar as coisas com esse cara para que ela pudesse seguir em frente. Mas o caminho de eu odeio ele para eu preciso encerrar as coisas senão eu não sigo pra frente, o porquê que eu cheguei nessa conclusão, a gente não tem esse percurso trilhado. E é um livro que eu sei que muitas pessoas falam muito bem, mas não sei se porque eu tenho uma visão um pouco mais da psicologia, isso acabou impactando na minha experiência. Eu acho que se você passou por algum tipo de adoecimento ou se você está num momento de vulnerabilidade emocional, esse livro vai mexer muito, tá? Então, ele traz aqui algumas reflexões, ele traz ela flertando com a ideia da morte em muitos momentos, e isso é perigoso. Então, eu entendo o disclaimer que várias pessoas fazem de que se você não está bem, não leia o livro, porque ao mesmo tempo, se você não está bem, não leia o livro, porque ele pode realmente ter uma influência negativa. Mas ele também não mostra como sair desse lugar ruim, que teoricamente foi o que aconteceu com ela conseguiu sair de um lugar ruim para um lugar bom. Eu acho que essa é a minha principal dificuldade com esse livro, porque a gente não tem essa trajetória. Tem um outro aspecto também que eu não curti, que parece que ele tem algumas frases de impacto, assim, aquelas frases meio clichê. Vou trazer um exemplo. A questão era que eu sempre havia sido inadequada, eu só não tinha pensado nisso ainda. Ou ainda, o silêncio me deixou deprimida. Não era o silêncio do silêncio, era o silêncio que vinha de mim. Então, assim, gente, esses são dois exemplos. Tem vários outros aqui que poderia trazer para vocês. Justificando o nome do livro, né? Redoma de Vidro ou Bell Jar em inglês. Aqui a gente tem essa sensação de que ela tem uma redoma de vidro em volta de sua cabeça, que faz com que ela respire somente o mesmo ar, que ela fique alheia ao mundo. Então imagine realmente uma bolha em volta da cabeça da pessoa. Até aqui, na página 198, ela fala que onde quer que eu estivesse, eu sempre estaria dentro da mesma redoma de vidro, marinando no ar parado do meu hálito. Então vamos pensar que se você está realmente respirando o teu próprio ar, em algum momento isso dá uma sensação de asfixia também. Então, essa sensação de que eu só estou respirando aquele lugar, não consigo respirar fundo, expandir os meus pulmões. Tem uma outra parte aqui que ela também fala que a redoma de vidro pendia suspensa a alguns metros da minha cabeça. O ar que havia ao redor chegava até mim. Então, essa redoma de vidro suspensa, onde ela de fato consegue respirar. E assim, gente, acho que é um livro que vale a pena você ler, tá? Ter a tua experiência de leitura. A minha não foi positiva e eu fiquei bem triste porque eu achei muito que eu ia gostar desse livro por tratar dessa temática da saúde mental, que vocês sabem que eu adoro esse tema. Mas esse aspecto da gente não ter tanto acesso a essa melhora, eu tenho uma teoria em relação a isso, tá? A minha teoria é que a Sylvia Plath, ela conseguia entender muito do adoecimento mental, que é o que a gente tem representado aqui. Ela flertando com a morte, ela colocando comportamento de risco, ela fazendo compulsão alimentar, automutilação, todas as coisas a gente tem aqui. Mas a Sylvia Plath, ela não conseguiu sair desse buraco depressivo que ela se encontrava, então ela não teve essa melhora. Boatos que ela teve, sim, uma alta da clínica, que ela foi internada durante uma época, mas a gente não sabe como que essas clínicas eram conduzidas e qual que era o critério para as pessoas terem alta. Não necessariamente é uma melhora significativa, não é olhar para a vida novamente de forma esperançosa. Então, eu acho que para ela, talvez ela não tivesse esse repertório de que como olhar para a vida de uma forma mais positiva, de uma forma mais alegre, de uma forma de uma pessoa que realmente conseguiu se recuperar de um quadro de depressão, e talvez por isso que a gente não tenha acesso a isso de forma um pouco mais aprofundada neste livro aqui. Espero que vocês tenham gostado desses meus comentários aí sobre Redoma de Vidro. Se você gostou do livro ou se você não gostou, me deixa aqui nos comentários. Eu escutei poucos comentários sobre ele na internet, então quero continuar esse papo com vocês.
Lembrando que eu vou deixar o link desse livro aqui na descrição, caso você queira adquiri-lo. A gente tem essa versão aqui de capa dura disponível da Biblioteca Azul. Temos uma capa de mole também, que ela é bonita, mas eu achei essa capa dura aqui lindíssima. E se você assistiu até aqui, meu muito obrigada. Não esquece de deixar um like, de se inscrever, de compartilhar esse vídeo com alguém que quer ler A Redoma de Vidro ou que já leu. Quero agradecer aos membros do canal que fazem a diferença no meu dia a dia e que estão agora em 2 leituras conjuntas que nós temos na área de membros. A primeira sendo a de Jane Eyre, que está em andamento, mas acabou de começar, e a de Machado de Assis, os seus romances em ordem cronológica, que a gente tem em andamento, o Ressurreição. Estamos no primeiro livro, então dá tempo de vocês virem fazer parte da área de membros. A partir do nível 2 você tem acesso a essas 2 leituras com investimento de apenas R$ 8,99. Eu espero te ver no próximo vídeo aqui do canal.